Bom, hoje o assunto é bem tranquilo. O nome do assunto é média ponderada, né? Ou média por peso, né? Assim, a grosso modo dizendo, tá? Seria média com pesos, vamos dizer assim. Como funciona a média ponderada? Funciona da mesma forma que a média aritmética, só que você vai ter pesos ali, pesos entre aspas, tá? Esse negócio de peso, as pessoas chamam de peso, mas são multiplicadores, tá bom? Qual seria a fórmula da média ponderada, né? A média ponderada, ela seria o valor, né, que multiplica pelo peso do valor, mais o próximo valor, o valor 2, que multiplica pelo peso do próprio valor 2, e por aí infinitamente, né, pelo valor n, multiplicando pelo peso do próprio valor n, tá? E aqui embaixo, né, seria a soma dos pesos. Peso do valor 1 mais o peso do valor 2 mais, pontinho, pontinho, o peso de n valores, né? Então, a grosso modo, a média ponderada se resume a isso. É uma média aritmética, só que você vai multiplicar pelos pesos dos seus respectivos valores, tá? Então, como é que vai ficar isso aí? Bom, vamos dar uma olhada aqui sobre esse negócio de média aritmética. Olha só. Tá aqui, ó. Média ponderada, perdão. Média ponderada é uma média aritmética na qual algum dos números envolvidos possuem pesos. Por exemplo, digamos que a média de uma etapa é dada pela média ponderada das notas das 3 primeiras provas, tomando peso 2 para a primeira prova, peso 3 para a segunda prova e peso 5 para a terceira prova, né? O aluno obteve 7 na primeira prova, 5 na segunda prova e 4 na terceira prova. Neste caso, a média aritmética ponderada, né, é, aí tá aqui, ó, nota 1, peso 1, mais nota 2, peso 2, mais nota 3, peso 3, dividido pela soma dos pesos. Então, nessa etapa, né, do estudo do camarada lá, ele teve essas seguintes notas. Ele teve, na primeira prova, ele tirou um 7, né? Na segunda prova, ele tirou um 5, e na terceira prova, ele tirou um 4. Note que, quando eu faço isso, né, se eu quisesse saber a média dessas 3 notas, bastava eu somar as 3, usaria a média aritmética, e dividiria por 3. A minha conta seria bem tranquila, seria 7 mais 5 mais 4, né, dividido por 3. Isso aqui seria a média aritmética, né? Dá 12, 7 e 5 são 12, mais 4, 16, né? Aí esse 16 aqui divide pela quantidade de termos que estão em cima, né? Então, basicamente, eu tenho 16 dividido para 3, que é a minha quantidade de termos ali de cima, né? Para aproximadamente 5,4, tá? Arredondando. Então, isso aqui é a minha média aritmética, mas no caso aqui nós não vamos usar a média aritmética porque cada nota tem uma importância, né? Por isso foi atribuído pesos aqui, né? Para as notas. Esses pesos são a importância da minha prova, né? Porque às vezes, nesse caso aqui, uma prova talvez não tenha sido tão difícil quanto a outra. Então o professor decidiu atribuir pesos a isso. Quando isso acontece, acontece a média ponderada, tá? Então, como que funciona isso aqui? Bom, se na primeira nota ele tirou 7, na primeira prova, a nota dele é 7, só que o peso da minha primeira prova
é 2. Vamos dizer que ela seja uma prova mais tranquila, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Ela tem uma importância 2. Então, eu vou pegar a nota e multiplicar pelo peso dela aqui, ó. Tá? Agora, vamos pegar em outra cor para ficar melhor a visualização, né? Aí, minha segunda prova, o camarada, ele tirou 5 na segunda prova. Tá aqui, ó, 5. Então, a nota dele foi 5. Mas o peso dela, a importância dela, né, já tá um pouquinho já melhor, né? Peso 3, né? Então, vou pegar a nota dele e multiplicar pelo peso. E por último, o meu amigo aqui, ele teve na prova 4 na terceira prova, certo? Tirou 4, tá aqui a nota dele, só que a terceira prova, o peso dela era 5. Então aqui, ó, 4 vezes o peso. E aqui embaixo, eu tenho a soma dos 3 pesos, né? Porque quando eu pego 2 mais 3, que é o meu peso dessa prova aqui, mais 5, que é o peso da minha outra prova, eu encontro realmente 10. Aí fazendo as multiplicações primeiro, óbvio, e depois dividindo, né? Eu vou ter 49 dividido por 10, que vai dar 4,9, certo? O meu, a minha, vamos dizer assim, minha fórmula, a grosso modo, é basicamente isso. A nota vezes o peso dela, né? O valor vezes o valor vezes o peso, sempre isso, valor vezes o peso. E lá embaixo, a importância, né? Que é a soma dos pesos. Diferentemente que se fosse média aritmética, eu dividiria pela quantidade de termos que aparece, né? Mas aqui não, aqui eu divido pela soma dos pesos. Interessante que, como a gente fez por média ponderada, o valor foi diferente, né? Aqui foi 4,9 na média ponderada, e na média aritmética tinha dado aproximadamente 5,4. Então, muito cuidado na hora de fazer esses tipos de conta, né? Que a média aritmética ponderada, média ponderada, ela é mais complicada porque não é que ela seja difícil, é que ela te exige mais atenção que a média aritmética, tá bom? Então, fica atento, tá com dúvida, dá uma olhada na aula de média aritmética também e corre pro abraço. Valeu? Tem também moda, mediana, para olhar também, que são as medidas também de tendência central, mas hoje a gente vai falar só da média ponderada. Então, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.